Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais uma edição, sabe do quê? Do Podcast no Ar. Que bom estar contigo mais uma semana e mais um episódio para você conferir em multiplataforma. Seja na Sertão TV, canal 180, pela BrisaNet TV, também pelo Spotify, no YouTube, no aplicativo Brisa Play e também na Canudos FM 106,7 em horário alternativo, no seu sabadão, sempre às 7 horas da manhã, para você que confere o Podcast no Ar pelo rádio. E para fazer mais um episódio do Podcast no Ar, aqui do meu lado, eu estou com ele, o Hércules. Tudo bem, Hércules? E aí, Emanuel, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A sua ausência foi sentida. Olha, uma semana de saudade. Os meninos, dentro daquilo que se proporam, dentro das suas peculiaridades, foram maravilhosamente bem. Mas você, como titular aqui do podcast junto com a gente, devo dizer que a sua ausência foi sentida. Obrigado. O nome Emanuel significa Deus conosco, não é isso? Enciclopédia. A relação do nome Emanuel com Joaquim é muito interessante. Olha aí, Joaquim. Joaquim significa aquele que Deus elevou. E Emanuel significa Deus conosco. Eu não sabia do Joaquim. Uma redoma de Deus aqui nesse ambiente. Então por isso que o programa é abençoado por Deus. Bom, boas explicações, viu? Gostei, Hércules. Você sempre aí trazendo explicações bacanas, curiosas pra gente. É assim que o programa dá certo. Marquinhos soprou. Bom, já dadas as boas-vindas ao Hércules, vamos dar boas-vindas às convidadas, sim, no plural, porque nós estamos recebendo aqui no podcast de hoje para falar sobre o uso a restrição do uso dos celulares nas escolas. A coordenadora pedagógica Liduína Simão, ela que é coordenadora pedagógica da MTI Humberto Bezerra. Seja bem-vinda, Liduína, é um prazer estar te recebendo. E também nós estamos aqui com a aluna da segunda série A da Escola Humberto Bezerra também, a Maria Luísa. Maria Luísa, também sejam bem-vindas. Podem dar um oi aí para começar, né, o nosso podcast, pode falar com o nosso público. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é uma alegria. E a gente tem que realmente dar assim um alô bem especial para a escola MTI, Coronel Humberto Bezerra. Tá todo mundo aí aguardando, ouvindo. E a Luísa, que chegou aqui com a gente também, convidada, como aluna, para falar sobre essa restrição. E é isso. Pois vamos começar, né? Mas a Luísa precisa dar também seu olá. Tudo bem, Luísa? Tudo. Oi. Eu tô um pouquinho, tá tímidazinha, né, Luísa? Mas não se preocupa não, vai acontecer bem, a gente vai aqui conversar. Nós estamos aqui com frio também, né? Aí mistura o nervosismo, o frio, e dá tudo certo no final das contas, depois que a gente começar esse nosso bate-papo. Bom, o tema já foi dito no começo do nosso programa, falar sobre a restrição do uso dos celulares nas escolas. E aí, para começar, eu vou logo chegando e perguntando assim direto: por que o celular virou um grande vilão para as escolas? Não é que o celular seja um vilão, mas o uso do celular é que é o vilão, porque ele já estava comprometendo. O uso excessivo das telas já estava comprometendo o desempenho do aluno, a questão da saúde mental, dificultando os processos, uma ansiedade grande em relação à tela. Já não podia mais os meninos ficarem sem o celular. Então, assim, eu particularmente acho a lei fantástica, porque ela vem regulamentar o uso. Na verdade, não é uma proibição, é regulamentar o uso quando necessário e de forma responsável. O celular, a lei, ela vem para restringir, ou seja, você não pode usar o celular na aula, durante as aulas, durante os intervalos,
mas você pode usar o celular para fins pedagógicos. Então, isso é interessante. Então, ele, na verdade, o que compromete é o uso excessivo e não saber usar, é isso. A lei ela chega no início desse ano, mas já havia sido discutida no ano passado, já para a implementação em 2025. E, a partir do início dessa implementação, como que as escolas, em especial, no caso, a Escola Coronel Humberto Bezerra, ela se preparou para aplicar a lei tal qual? Na verdade, o Ceará já tinha uma lei, né, de 2008, se eu não me engano, Sim. que restringia esse uso às aulas, não só o celular, mas os equipamentos eletrônicos. E isso era constante na escola, reuniões, uma tentativa de fazer esse uso pedagógico. Então, só que realmente extrapolava todas as possibilidades, todas as condições, todos os combinados, tudo que ficava combinado para que só fosse usado durante os intervalos e que também fosse usado com acompanhamento, mas muitas vezes ele fugia totalmente, comprometendo totalmente as aulas. Muitas vezes os professores tinham que ficar seguidamente falando que guarde o celular, né? Entre uma explicação ou outra, guarde o celular, e ficava muito difícil. A gente tem que convir que sem atenção não tem aprendizagem. E o celular era uma disputa, né? Eram notificações chegando, era um quadro de ansiedade dos meninos querendo ver o que era que tanto enviavam. A gente até brincava que tanta notificação é essa que você recebe, enfim. Até que a lei chegou, né, de fato, no cenário nacional e a gente acredita que, inclusive, nós já comprovamos durante esses meses, só ainda um mês do início das aulas, que as coisas mudaram. Mudaram, os intervalos são mais interativos, há mais espaço para folhear revistas, para fazer leituras, para jogar, brincadeiras de roda, enfim, conversas no pátio. A gente já percebe claramente uma diferença de quando o uso do celular era permitido, do isolamento que os alunos ficavam, cada um ali nos seus cantos, isolados, na tela. E a gente percebe que isso já mudou. E que bom que mudou. E vai mudar mais ainda. A gente tinha, como você falou, uma lei estadual que falava sobre essa restrição também do uso do celular nas salas de aula. Você acha que a pandemia fez a lei ser esquecida? Assim, a pandemia, ela intensificou o uso do celular, das redes sociais, porque você ficava isolado, porque não podia, né? E a gente tem, assim, um marco bem entendido, que o marco foi justamente a pandemia, que se intensificou esse uso dos celulares. Então, ela pode ter sido um fator prejudicial no momento, então, em que é necessário fazer o uso do celular por conta, né, do cenário que estávamos vivendo, mas as pessoas depois não conseguiram mais desassociar esse uso para os anos seguintes. Então, exatamente. A gente passou ali 2022, quando a escola retorna, assim, praticamente, aí 22, 23, 24, e perceberam-se que não estavam mais conseguindo conter esse uso, e aí foi preciso fazer uma lei maior nacional sobre o uso dos celulares. Isso, porque na verdade havia-se um trabalho na escola de conscientizar o aluno, que ele usasse, né, nos intervalos. A gente, assim, enquanto escola, não queria ir exatamente numa proibição. Nós, assim, relutamos muito nas reuniões com os pais, a gente falava, porque as famílias é importante demais nesse processo, que conversasse para reduzir esse uso, né, do celular, que ele só fizesse o uso do celular quando fosse extremamente necessário, mas não conseguia, não fluiu, né? É incrível como só flui agora porque está havendo uma lei que restringe esse uso.
assim, a nível de consciência, de conversar, nós se sentimos até um pouco assim frustrados quando a gente tentava fazer com que o uso fosse um uso mais responsável, no entanto, sempre falhou. Luísa, para ti agora. 2024, você fazia o uso do celular, porque ainda não havia essa restrição com a lei nacional. E 2025, você já começa em um novo ano, segunda série, já com essa restrição. O que mudou de 2024 para 2025 que você já consegue perceber? Olha, pra mim não mudou muito, porque eu já não era muito uma usuária do telefone na escola. Mas eu acho que para as outras pessoas, os outros alunos, mudou bastante, porque tem gente que tem vários problemas, como o caso de nomofobia. O caso de que você tem aquilo que você não consegue parar de utilizar o telefone. Aí já vira um vício que passa para algo maior. Ok. Hércules, vou deixar espaço para você perguntar. Começa. Ok. Estamos falando da Lei 15.100/2025, a lei que veda o uso e tem algumas exceções. Falou em pandemia, falou em ansiedade e vamos formular uma pergunta em cima disso. Existe uma pandemia silenciosa de casos de ansiedade, de casos de depressão, de casos de ideação suicida, de automutilação entre jovens. A internet, a rede social, o celular, na sua opinião, está potencializando todas essas questões? A gente percebe que, em muitos casos, sim. É claro que a gente não vai atrelar o aumento da depressão, dos casos de ansiedade. Eles cresceram junto, né, com essa popularidade dos smartphones, das redes sociais, porém, é muito sério a gente também atribuir que esse somente a isso. Mas nós não temos dúvida que isso contribuiu decisivamente, porque se percebe isso, se percebe o aluno que ficava tenso quando a possibilidade de não estar com o celular na mão, né? Então, a gente percebia isso aí, a gente percebe, hoje a gente já percebe que quando 2025, que a lei chegou, que a gente ia iniciar as aulas com essa regulamentação, houve mães que disseram assim, meu filho não quer mais estudar, ele vai sair dessa escola porque a escola é mais tempo, porque é integral, e ele indo para uma escola parcial, ele vai reduzir o tempo, consequentemente, reduz o tempo sem o celular. Durante muito tempo a gente percebia as angústias das famílias quando elas relatavam e quando elas queriam que a escola proibisse o uso do celular, porque anos 2022, 2019, 2018, elas sempre nas reuniões, quando a gente falava sobre essa restrição e que o uso do celular deveria ser feito só nos intervalos, que não podia portar o celular durante a aula, elas pediam assim, por que a escola não proíbe? É sempre nessa pegada, por que a escola não proíbe? Quando, na verdade, era uma dificuldade das famílias de gerenciar essa questão em casa. Então, elas transferiam essa responsabilidade para a escola. E a escola, da sua vez, queria conscientizar do uso, e não queria proibir, mas queria conscientizar do uso. E isso caminhou, de certa forma, que chegou a essa restrição, e as famílias agora, quando elas tomaram conhecimento, elas aplaudiram. Por quê? Porque era difícil para elas tomarem essa posição e agora é uma lei que regulamenta o uso e elas sabem que eles não vão usar. Vamos chegar a um ponto que é bastante discutido na área da educação. Educação versus escolarização. Isso é muito discutido desde que o mundo é mundo. Que a educação tem como parte principal a família, os valores, os costumes, a ética. E a escola vem com um papel também muito importante, uma parte da educação, que é o processo de escolarização, o processo de ensinar a ler e escrever, dentre outras várias atribuições.
Os pais, é claro que há exceções em tudo que eu vou falar aqui. Os pais, eles estão terceirizando, eles estão delegando as suas responsabilidades para os professores? Alguns aspectos a gente percebe que a escola está se envolvendo, né, na busca de soluções de demandas que muitas vezes poderia ter sido solucionado pela família. A lei, ela restringe o uso, mas ela não proíbe portar. Mas o que é que as famílias já queriam? Elas querem que a gente guarde os celulares dos filhos, muitos deles, claro. Alguns. Eles querem que a escola tenha um espaço para guardar o celular. Isso a gente sabe que foge totalmente das responsabilidades de uma escola ou do professor. O professor, ele não pode ser atribuído de mais uma responsabilidade, que é guardar um bem imóvel de um aluno. Certo? Então, a gente percebe o quanto, assim, a dificuldade de avançar, a educação avançar, a qualidade do ensino, muitas vezes, porque algumas demandas, né, que já deveriam ter sido solucionadas lá na família, muitas vezes chega para ser solucionado na escola, para se buscar uma solução, para muitas vezes ter que fazer aquilo que não é papel da escola. Embora a escola tenha muitos papéis, né? Porém, há alguns que são da família. E eu tenho uma profunda admiração pela docência, pelo professor, porque a profissão das profissões é o professor. Todo e qualquer profissional tem que passar obrigatoriamente pelas mãos do professor. Por isso que Paulo Freire fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Não é isso, Emanuel? É isso mesmo. Bom, como você já falou, na lei especificamente, a lei não trata da questão do porte do celular. E a escola não tem como se responsabilizar pelo bem de alguém. Mas quais as ações que vocês têm tomado, por exemplo, quando vocês identificam aqueles que vão contra a lei? Quando nós reunimos os pais, né, houve uma grande assembleia, pais, professores, nós colocamos o seguinte, que nós ainda não tivemos, né, assim, um problema de o aluno portar o celular durante a aula. Ainda. Porém, a gente colocou o seguinte, se esse telefone tocar durante a aula, se porventura o aluno, né, infringir, retirar o celular da mochila onde ele guarda e atrapalhar a aula e descumprir, né, a legislação, ele será convidado a se retirar da sala. Nós chamaremos as famílias para tomar as devidas providências, né, no sentido de um compromisso da família de que essa situação não volte a acontecer e que ele realmente não vai poder mais portar esse celular. Porque ele não tem maturidade suficiente para que ele fique lá guardado e que ele não atrapalhe a aula, que ele não descumpra o que está posto na lei. Ok. Dias desses, eu vi que viralizou na internet uma escola que durante o intervalo tocou forró e os alunos... Permita-me, Ibaretama. Pois é. Isso. A escola Cônego. Isso. Tem alguma coisa mota no final. E esse vídeo viralizou nas redes sociais como uma alternativa para transformar os intervalos da juventude, né? Quais são as alternativas que a MTI Coronel Humberto Bezerra tem criado para fazer dos intervalos um intervalo mais atrativo para essa juventude? Também nas redes sociais da escola foi publicado os cantinhos da leitura, onde cada dia tem uma estação literária com HQs, com poesias, com poemas. Tem também o clube da rádio escolar, né, que tem um playlist que toca, que no horário do intervalo é usado. Tem também os jogos, as meninas agora fizeram futebol, o nome daquela que joga lá? Queimada.
queimada. Então, o intervalo das escolas, na verdade, é um tempo pequeno. Se você pensar bem, é um tempo que é suficiente para fazer o lanche, né, que a escola oferta, para usar o banheiro, para encher sua garrafinha, e, consequentemente, bater um papo e voltar às salas, né? Mas nós temos um tempo maior, que é o horário do almoço, né? E nesse momento que eles realmente estão fazendo algumas ações, como leitura, como música, como jogos, como damas, jogos de tabuleiro nas mesas, todas as mesas têm jogos de tabuleiro, damas, mesas de ping-pong, a escola já tinha, né? Enfim, há uma preocupação e há também por parte dos alunos, nesse momento, eles se socializar, divertir, conversar, rir, ouvir música, enfim. E como os alunos, eles receberam a lei na escola? Acho interessante perguntar isso, porque eu também trabalho em uma escola, e aí os alunos, onde eu trabalho, no início não receberam muito bem, mas hoje já estão acostumados. Luísa, vamos voltar para você. E aí, Luísa, como você recebeu e como você acredita que também os seus colegas receberam essa lei? Olha, eu acho que não foi muito bom, não. Vocês foram pegos de surpresa. Um pouco, quase. Já sabíamos que ia acontecer isso, mas mesmo assim, teve um impacto, né? Impacto sem ficar com aquele telefone, porque também tem muitas pessoas que não se comunicam muito na hora do recreio, que preferem ficar sozinhas no telefone. E tem outras que continuam a mesma coisa, conversando e fazendo essas coisas, jogando. Eu, por exemplo, eu levo meu Uno e fico jogando lá. Perfeito. E os professores? A reação deles? Já que você não pode responder pelos alunos, agora é pelos professores. Aí você pode sim responder. Os professores encontraram na lei um amparo, porque é muito difícil você estar ali, preparar uma aula, ter um compromisso, uma equipe bem comprometida, como é a Escola Humberto Bezerra, todas as escolas de Xarambim. E, de repente, essa aula não acontecer a contento por conta das várias interferências, de o professor ficar falando, guarda o celular, guarda o celular, guarda o celular. Então, não tinha, assim, era muito difícil isso aí. Então, os professores sentiram esse amparo, estão satisfeitos, claro. E a gente entende o seguinte, como é uma restrição, o celular vai ser usado, continua sendo usado com esse viés pedagógico. Nós temos um laboratório de informática, temos tablet, fazemos trabalho. Hoje mesmo eu entrei numa sala do 2º ano, estava fazendo um seminário sobre literatura, José de Alencar, e estava usando lá o celular. Estava usando o celular com um acompanhamento da professora. Está claro na lei, né? É isso. Hércules. Ok, a Cônego Luiz Braga. Cônego Luiz Braga é a escola lá de Baretama que adotou o forrozinho na hora do intervalo. Nossa colega do céu, a diretora. Da CRED 12, a escola. Se voltarmos ao ano de 1963, um cidadão chamado Paulo Freire, lá em Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, claro, ele estava bem à frente do seu tempo. Ele alfabetizou 300 cortadores de cana em um espaço de 45 dias sem o uso da cartilha. Sem o uso da cartilha. E hoje nós temos uma parafernália, uma infinidade de tecnologias. Lousas inteligentes, computadores de última geração, sabe? Salas climatizadas, um tanto de situações, e me parece que esses tempos fáceis demais estão criando, gerando uma geração mais frágil. Esse entendimento meu foge muito da realidade? Assim, nós percebemos que realmente há um quadro maior de ansiedade por parte dos adolescentes. Agora, sim, eu diria que
essa foi a pandemia, na verdade, assim, que intensificou essa angústia, essa questão. O medo, o receio, essa popularidade das redes sociais. Então, as pessoas... eu tenho muito receio de dizer que tudo e todo e qualquer problema mental, dificuldade, seja o único responsável o uso da tela. Sim. A gente compreende, todos nós sabemos, que compromete, tira atenção, o aluno fica ali isolado, ele não interage, ele nem dorme bem, porque as mães relatam que eles ficam até de madrugada, precisa tirar o celular. Há muitos problemas de grupos, de ofensas, enfim. Mas nós não podemos deixar de dizer da importância da inclusão digital também. Porém, o uso do celular ele não configura tão bem essa questão da inclusão digital. Porque 2 anos atrás, mais ou menos, nós verificamos que os meninos nem tinham tantas habilidades para fazer alguns trabalhos, algumas questões. Eu acho que aí foi até pensado ser jovem, porque, na verdade, era o uso excessivo da cela para coisas assim, como é que eu diria? Que não era realmente uma inclusão, um saber mesmo, digital. Às vezes fica assim muito superficial o uso da tela por usar, né? Sim. E desde que o mundo é mundo, existiu depressão, existiu ansiedade, né? Existe muitas vezes uma predisposição genética para isso. Isso. Mas existe uma grande quantidade de pessoas, por exemplo, a doença mais incapacitante do mundo é a depressão. 400 mil pessoas em 2024 abandonaram seus empregos por quadros de depressão, por quadros de ansiedade, por quadros de ideação suicida. Eu sinto que nos últimos anos isso tem potencializado demais. Nós tivemos uma situação na escola de uma mãe que relatou que o filho dela, eu acho que é Rafael o nome, se eu não me engano, ele ganhou o primeiro celular dele com 10 anos de idade da avó. Ela até que nem aceitou bem essa história, porém foi voto vencido e acabou ele usando. 2 anos depois, no dia que ela estava relatando essa história, ela acompanhou. Ela disse, 2 anos depois, notou ele mais ansioso, mas assim, tenso. E quando ela tentou tirar, fazer alguma coisa nesse sentido, ela sentiu por parte dele, que já tinha 12, 13 anos, uma agressividade que ela não conhecia. Então, isso aqui... Eu estou relatando falas de mães. Reproduzindo. Isso, que colocam para a gente, dá muitas dificuldades. Quando os alunos, assim, apresentavam um rendimento inferior, um baixo, né, desempenho acadêmico, que a gente conversava e muitas vezes a gente queria entender como é que estava acontecendo, para que essa, né, escola e família pudesse resolver essa situação. Elas relatavam que muitas vezes era o uso excessivo em casa também do celular. Era uma fala só das mães, das familiares, que o uso em casa era excessivo e que elas não tinham como mais resolver isso aí. Não tinha como fazer. Elas muitas vezes diziam, não sei, me ajude. Quer dizer, você não tinha como ajudar porque isso era na casa deles, né? Só lembrando que o celular, a internet, a rede social é como se fosse uma faca. A faca, ela serve para cortar uma maçã e também serve para tirar a vida de uma pessoa, né? Vem da pessoa que está utilizando essa ferramenta, que decide se é para o bem ou é para o mal nesse sentido. Vamos aqui. Você falou que as famílias às vezes culpabilizavam o celular sendo um dos principais responsáveis pela questão de rendimento dos estudantes. Agora, sim, quem será o culpado? Espero que o desempenho acadêmico dos alunos melhore. Espero que sim. Porque essa atenção que antes era difusa vai ser
né? A gente acredita que ela vai se concentrar mais nas aulas, que eles vão ter mais atenção, consequentemente mais aprendizado. Aliás, a gente espera muito que essa restrição favoreça, né, a aprendizagem nas escolas. Mas você acha que inicialmente teremos bons resultados ou vamos ter que pagar para ver? Vamos ter que pagar para ver, mas a gente espera que sim. Porque assim, observando, né, como professor em sala de aula, os alunos, eles, com o uso das inteligências artificiais, né, vamos começar aqui a falar sobre as IAs, né, estavam muito acostumados a responder os questionamentos, as atividades, pelas inteligências artificiais, a resposta na palma da mão. E agora, sem o aluno, ele vai ter que pensar mais, vai ter que procurar mais, pesquisar mais. E às vezes isso vai acontecer no espaço escolar, mas em outros espaços que não seja, porventura, o celular inicialmente. E isso pode acontecer em casa. E aí eu vou para a Luísa agora. Luísa, me responda. Como é que você e os seus colegas têm enfrentado essa questão das atividades de sala de aula agora sem o uso, sem a presença do celular como um auxílio para ajudar vocês? Eu também eu utilizava bastante a IA, né? Mas ainda, de uma certa forma, não parou. O que só para isso é por causa que não tem mais a utilização do telefone na sala. Mas mesmo assim, quando as pessoas podem chegar em casa e utilizar daquela IA. Então, de uma certa forma, não para a pessoa de utilizar isso. Até eu, às vezes, eu utilizo, mas tipo assim, só quando a professora fala que não precisa procurar o site. Se precisar do site, aí eu vou pesquisar mesmo para acessar o site e colocar. E normalmente quais são as ferramentas que você utiliza para pesquisa para além do celular? Existe alguma? De pesquisa? Você usa livro para pesquisar? Não, eu acho que eu pesquiso mais... Depende do que eu for pesquisar. De português, uma biografia, eu procuro no site da E-Biografia, que tem de várias pessoas. Então, assim, se a gente for perceber, o jovem sempre vai para o lado da tecnologia, né? A pesquisa hoje, ela se tornou mais presente com as tecnologias. Mas a principal fonte, né? Mas é importante, né? Sim. A tecnologia está aí a serviço, o que tem que ser regulamentado, usado com ética. Mas, em nenhum momento, a gente entende que essa restrição ao uso, ela deve anular a questão da tecnologia, absolutamente. Mas não fazer tal qual, né? Não pode fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. É verdade. E ele colocou aqui bem a questão dos recursos. Nós temos livro didático, temos livro de literatura, temos uma biblioteca muito vasta, temos também os laboratórios de informática, certo? Então, nós sabemos da importância do uso das tecnologias. Elas não podem mais retroceder, absolutamente. Nem serem ignoradas. Exato. Por que os jovens são tão ligados à internet? Porque eles são a geração Z, a geração milênio, que de 1995 até 2010, até agora, já nasceram com essa realidade do celular. Nós, que somos um pouquinho mais velhos, nós tivemos que aprender a utilizar o celular, a utilizar as redes sociais, e eles já nasceram dentro dessa realidade do celular, da rede social. Por isso que é tão difícil desatrelar, dissociar o jovem, a criança, das redes do celular. Verdade. Você estuda aqui, né, com o celular. O meu eu esqueci no carro. A gente... Nós somos um pouco nomófobos? Talvez, não, né? Talvez não. Eu acho que o que vai existir dentro desse contraponto é a forma de como a gente precisa utilizar o celular, né? Sim. Por exemplo, eu estou utilizando nesse momento para fazer entrevista. É o meu suporte. Então, sem ele nesse momento, talvez eu possa falar alguma bobeira aqui.
Uma coisa Que, fora o de que, o contexto. que é preciso discutir é que quando, mesmo você tendo ao seu favor, você não sabe usar ao seu favor. Que essa é a grande discussão que precisa se levar para essa juventude. Porque o que é que nós percebemos? Né? Eu estou falando agora como professor. Que a juventude, ela não interpreta mais as coisas. Não vou falar todo mundo, né? Existem pontos e pontos. E hoje é muito fácil você perguntar, receber a resposta e apenas transcrever. Agora, pergunte muitas vezes o que aquilo significa, que poucos vão saber o real significado. Poucos vão saber dissertar sobre aquilo. É por isso que é urgente, é necessário que as escolas elas tenham cada vez mais projetos de leituras, né? Eu sei que o Humberto Bezerra tem um projeto lá magnífico de leituras, as tertúlias literárias em sala de aula. Eu acho isso fantástico, que vai ajudar justamente nesse poder de interpretação dessa juventude, porque são diversos livros que são trabalhados com diversas temáticas diferentes. Então, assim, o celular ele ajuda, a gente sabe muito bem sobre, que é uma ferramenta que vem para facilitar, mas ele precisa ser bem utilizado. Ele só não pode ser feito um Ctrl+C, Ctrl+V, que facilita demais os processos e não nos faz pensar. Pois é, eu acho assim, quando a lei foi criada, ela foi fruto já de um estudo. Sim. A gente já sabia que, por exemplo, na Austrália, né, o menor não podia ter telefone. Sim. Você vê, o Brasil, ele está aqui, uma pesquisa que foi feita recentemente, dos 18 países, o Brasil é o segundo que os meninos de 2 a 14 anos, todos têm um celular. Eles veem o que eles querem, o conteúdo que eles querem. Então, é isso aí que gerou toda essa questão que hoje resulta numa lei que restringe o uso. Sim. E no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, lá onde estuda os filhos dos grandes donos aí das Big Techs, que são as grandes empresas de tecnologia, no ensino fundamental é terminantemente proibido o uso do celular. Só vão utilizar o celular quando chegam ao ensino médio. E isso em país de primeiro mundo. Estamos falando de Estados Unidos. Tá faltando algo ainda para a gente alcançar, porque esse primeiro mundo, porque nem todo mundo pensa como primeiro mundo, né? E aí, o que é o primeiro mundo? É simplesmente a gente não ignorar o que existe como lei, que está na nossa frente, que a gente precisa ter a ética, o respeito sobre as situações do nosso cotidiano. E não adianta a escola, Humberto, fazer e uma outra não fazer. Eu acho que a gente precisa viver numa unidade. E infelizmente, para alguns assuntos, a gente não consegue encontrar essa unidade, porque existem uma diversidade de situações a serem pensadas, trabalhadas, vivenciadas, e que acabam se perdendo no meio do processo. Não sei se vocês vão concordar com o que eu estou falando. Mas, por sermos tão diversos, a gente não consegue encontrar uma unidade em alguns assuntos. Seja por medo, por receio, por qualquer outra situação, mas existem situações, essa do celular é uma delas, que a gente não vai encontrar uma unidade, porque não se há respeito do todo. Nós temos os regimentos escolares. Ele é um documento, né, da escola, e os estabelecimentos cíveis têm essa liberdade de elaborar, baseado nos artigos, na legislação, alguns pontos que são inclusos no regimento escolar e aprovado uma vez no Conselho Estadual da Educação, está, né, para reger as questões da escola. Então, muitas escolas, no seu regimento, já foram colocadas que o aluno não deve portar o celular. E aí vai isso aí que você falou, né? Alguns incluíram isso aí, outros se limitaram a fazer o que a lei diz, ou seja, a preocupação é com o uso em sala de aula ou nos espaços de ambiente escolar, pátio, enfim. E
vai se diferenciar sim, porque as escolas podem, no seu regimento, mudar, alterar alguma coisa. Ok. O Hércules. Temos 11 milhões, quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. E existe uma gama muito grande de analfabeto funcional. Os analfabetos funcionais, eu não estou aqui para ensinar missa a vigário, são aqueles que sabem ler, são aqueles que sabem escrever, mas não sabem interpretar o que lê nem o que escrevem. O que causa isso? No seu ponto de vista? Não é uma questão de interpretação, é questão de leitura. Se você é uma pessoa, um adolescente, um aluno que lê, você interpreta. É essa leitura que ficou limitada e que muitas vezes o celular veio para substituir com essa coisa fácil aí das redes sociais, enfim. Mas uma escola que lê é uma escola que interpreta, que consegue, sim. Embora, por exemplo, a gente viva momentos difíceis, os resultados de matemática e língua portuguesa, né, que acaba de sair todos os anos, a gente percebe que nós estamos estagnados num estágio, né, a língua portuguesa estagnada aí num estado crítico, intermediário, e a gente lutando para chegar num estágio adequado. E a gente acredita, você falou há um tempo aí, Emanuel, a gente acredita que agora a gente consiga. Nós estamos muito esperançosos, porque os projetos de leitura se intensificaram e não está dividindo a atenção com o celular dentro da escola. Aí eu chego a Monteiro Lobato, que fala que quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Pronto, é a resposta que você falou. Não tem como interpretar questões se você não lê. Verdade. Luísa, como estudante agora, quais as alternativas que você pode propor para a gestão da sua escola que podem, na verdade, integrar, né, facilitar os processos aí sobre o respeito a essa lei, mas ao mesmo tempo podem facilitar o dia a dia de vocês como estudantes sem o uso do celular? Essa é uma difícil, porque vai ser difícil para a gestão e para os estudantes mesmo, porque eles já estão acostumados com isso. Então, para mudar a cabeça de alguém que já está acostumado com algo, é muito difícil. Igual como a gente vê também, como nossos avós pensam diferente da gente, como os adultos pensam diferente das crianças. É uma coisa que você tem que mudar aos poucos, mas é difícil. Então, a escola, ela já tem uma ajuda em si, na verdade, o do Berto. Porque a gente, como é que se pode dizer? Os tablets, que vão entregar os tablets, a gente tem a utilização deles apenas quando é necessário da utilização do professor, quando ele pedir. Então, acho que já ajuda um pouco a tirar esse gostinho da boca, de ter pelo menos alguma coisa para ver a hora. Porque comigo é mais ver o horário, porque tem uma ansiedadezinha de ver que horas vai sair, que vai acabar. Olha, uma proposta, colocar relógio nas salas ali do INA. Na verdade, lá na sala a gente já estava tentando comprar um relógio para colocar na parede. Então é isso que eu quero que você diga. Quais propostas vocês podem trazer aí para facilitar o dia a dia de vocês, já que não podem mais usar o celular? Por exemplo, você disse que tem dificuldade de olhar as horas, né? Precisa ver as horas e não tem onde ver as horas, precisa estar perguntando pro professor, às vezes tem que ver em outro espaço ou perguntando a outra pessoa. Sugestão, tô dando. Hoje, relógio numa hoje, sala de aula. Eu pedi já 5 vezes para ver a hora, é a mesma aula. Então, o que mais que pode ser feito? Liduína, o que é que mais pode ser feito para facilitar essa rotina dos estudantes? Os alunos têm acesso às bibliotecas, que não são só uma, né? Eles têm acesso ao laboratório do LEC, o laboratório de ciência, para fazer experimentos. Tem acesso ao próprio LEI, que é o laboratório de informática. Tem oficinas que são desenvolvidas na escola. Nós temos a questão também dos clubes estudantis. Os clubes trabalham tem o clube da rádio escolar, tem o clube do jornal.
o clube do canto. A Luísa fez parte do clube De fantoche. de fantoche, né? Literatura de cordel. Durante os intervalos e a hora do almoço, é colocado todo o material exposto lá. Então, eles têm um repertório bacana que não seja o celular. Eles só precisam abraçar. Hércules. Você vê como a leitura emancipa. A leitura torna um cidadão pensante e crítico. Pegarmos o exemplo de Israel. Uma criança passa a vida adulta a partir do momento que ela aprende a ler. Aos 13 anos de idade, lá em Israel, a partir do momento que ela uma cerimônia chamada de Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. O que é isso? É a Torá, tem a Torá, que é a lei judaica. Quando a criança completa os 13 anos de idade, ela vai para uma praça pública e lê um bom trecho da Torá. A partir daquele momento, a criança deixa de ser criança e se torna um adulto. Olha a importância da leitura como um instrumento de emancipação do ser humano. Não é interessante? De novo, Paulo Freire. Sua admiração também é a minha, né, da pedagogia freiriana. Sim, a pedagogia. Eu gosto da pedagogia do oprimido, particularmente. E a pedagogia da esperança. Sim, que o cidadão começava a aprender a ler a partir das palavras geradoras, a partir da sua realidade. Da sua realidade. Bem interessante. Na sala de aula, os impactos com certeza já começaram a aparecer, alunos ali um pouquinho mais ansiosos, muito mais do que já estavam, né? E como que as famílias, agora eu vou perguntar sobre as famílias, porque a gente vê nas famílias como o principal apoio para que a escola possa acontecer. Sem esse apoio da família, alguns processos não acontecem. Como as famílias elas podem colaborar nessa questão da restrição dos celulares? É preciso unir forças. As famílias, escola, as próprias plataformas digitais e o governo. Porque a hora é essa. A hora de todo mundo se unir para realmente fazer valer isso aí e entender que essa restrição vem para solucionar problemas, né, que foi constatado durante todo esse tempo, que são gerados, essa ansiedade. Não só eu tenho muito receio de fazer essa afirmação, mas a gente também sabe que foram gerados a partir do uso excessivo dessas telas. Digamos que potencializou. Isso. Agora, porque se uma criança de 3 anos está num local e ela está fazendo aquele uso que ela nem se mexe, isso não pode ser normal, uma coisa dessa, né? Porque ela tem 3, 4, 5, daqui a pouco 10, 11, 12, ela já está, como diz o menino, né? Dominada. A média do brasileiro usa o celular por dia é 9 horas. Pronto. E existe clínicas de detox digital isso. já. Agora, interessante que eu vi um dia desses, os meninos comentando, que tem um perfil adolescente no Instagram que limita, por exemplo, as notificações só chegam até 10 horas e depois das 7 da manhã e que avisa, né, e tal, que já está com uso excessivo. Interessante, achei interessante isso aí. Legal, interessante mesmo. Parece que é perfil adolescente. O nome é perfil adolescente. Perfil adolescente, se eu não me engano, mas eu acho que é isso. Legal, não conheço. Olha, o que eu vou perguntar, não sei se é polêmico, mas eu vou perguntar. Eu vou começar a contextualizar. De 2022 para 2024, a gente viu o governo do estado do Ceará fazendo investimentos na tecnologia. Distribuição de chips, distribuição de tablets. E 2025? Como vai ser? Já tem uma resposta para essa minha pergunta? Mas vai ser entregue agora. Há pouco tempo foi noticiado, foi adiado, mas o governo já tem previsão de estar
entregando os tablets aos novos alunos das escolas públicas. E há um investimento. Há cursos interessantes, como Ser Jovem, né? Computação para Jovens. É um curso excelente. E ele está nas escolas públicas. A Escola Humberto Bezerra é uma delas. Né? Então, é um investimento nessa tecnologia. Mas aonde eu quero chegar? Vamos lá. As escolas estão hoje com a restrição do uso dos celulares. Beleza? Mas poderá ter o uso pedagógico, Sim. acompanhado do professor. E se o e agora vamos para o e se? E se o estudante, por exemplo, disser assim, ó, a lei fala sobre o uso do celular, não fala sobre o uso do tablet. Se ele quiser justificar dessa forma, porque a gente sabe que não é bem assim, né? Que a lei ela vem falar sobre a restrição dos aparelhos eletrônicos. E aí? A escola vai ter que sentar de novo com os estudantes e conversar de novo, né? Mas é isso, e a gente conversa, e a gente vai sentar, porque a reflexão é sempre importante, e os pontos de vista e a correção de rotas vão sempre acontecer. E tem que as escolas estarem abertas para esse diálogo, junto com as famílias. O princípio do contrário tem que ser sempre respeitado, né? Exato. E acredito que haver uma comunicação melhor. Não estou falando de escola, mas uma comunicação melhor em torno da lei, porque o pessoal está focado no celular. Mas a lei, ela pode falar, ela fala do uso específico do celular, né? Ela traz ali o celular como um dos exemplos. Mas a lei fala dos dispositivos eletrônicos como um todo. Dispositivos eletrônicos portáteis. Pois é. Então, assim, é preciso ter esse cuidado, porque as pessoas interpretam como querem, né? E aí é preciso ter esse trabalho no cotidiano de não focar só no celular. É preciso focar também em qualquer tipo de aparelho. Porque, vez por outra, a gente pode ter alguém infringindo a lei por achar que não, a lei só fala do celular, mas não é bem assim especificamente, né? Existe a restrição para todos os aparelhos portáteis. Tá acabando, Marquinhos? A conversa, Nossa quando a Senhora. conversa flui, o tempo passa rápido. Quando a conversa é boa, o tempo rola. Olha só, Hércules, acabou. Você tá lembrando de alguma coisa, Manuel? Não. Não, né? O Nem que eu tô lembrando aqui é que eu não posso deixar esse programa terminar sem agradecer. Sem agradecer a presença da Liduína, da Luísa, agradecer por vocês tão discorrerem bem sobre o assunto. Com certeza quem está em casa, quem vai estar ouvindo a gente no trabalho, em qualquer lugar, pelas nossas multiplataformas, vai gostar desse bate-papo, porque eu amei, eu adorei. Foi muito bom estar aqui reservando esse tempo para falar sobre a restrição do uso dos celulares na escola e de uma maneira bem respeitosa, como foi esse nosso podcast. Toda conversa é construtiva, toda conversa é enriquecedora, e hoje não foi diferente. A gente vai para casa com um pouco mais de bagagem, com um pouco mais de conteúdo, dessa troca de experiência que nós tivemos com vocês. Muito obrigado. Essa com certeza é a palavra-chave. E a gente deixa o espaço para vocês agradecerem aí a comunidade escolar, com certeza vai acompanhar esse podcast. Enfim, fiquem à vontade para vocês agradecerem quem vocês quiserem. Vão sim, vão acompanhar, né? MTI Coronel Humberto Bezerra, Grêmio Estudantil, né? Os clubes estudantil. A luta estudantil não para, eu acho que é isso, assim, se eu não me engano. E a gente que agradece poder estar aqui, fazer algumas colocações a respeito de como está sendo na escola. É importante que as pessoas saibam, é importante que vejam que o mundo, né, acontece também sem o celular. Sim. E é isso que está acontecendo lá no Humberto Bezerra. A vida segue sem o celular. Como um apaixonado por rádio, você falou da Rádio Estudantil. Rádio que programa Estudantil. é veiculado na Rádio Não, Estudantil? eles- É músicas, é um programa? É assim, eles colocam assim, por exemplo, fazem um playlist para o mês de março, com ritmos carnavalescos, não sei o quê. Aí no mês de maio
no junho, os forró, juninos, eles têm sempre um mês. Interessante. E eles fazem música popular brasileira no mês de agosto, assim, e vão juntando ritmos, estudando não só a música que toca, mas conhecendo a letra, estudando a letra da música, certo? E quando estuda a letra, escreve a letra, certo? Que é para poder melhorar a questão da escrita, da leitura e da escrita, da caligrafia. Que é algo que a gente entendendo? não falou, que também se perdeu muito, né? A galera só digita. Os meninos não querem mais nem fazer falar de caligrafia não, porque a minha é terrível. Eu lembro dos tempos áureos que esse tem. Agora não existe mais, né? Professor, posso tirar a foto do quadro? Não, hoje não pode mais. Lê a letra da música, questiona em que contexto foi feita aquela música. Bem interessante. Muito interessante. Depois, no final das contas, escuta a música e todo mundo escuta a música na hora do almoço, né? Enfim. E tem muito, muito, muito que se estudar, assim, na rádio escolar. Eu fui pro rádio porque eu falei do assunto do rádio porque sou um apaixonado ferrenho pelo rádio. Pronto, a gente gostaria também de pedir aí ajuda no sentido de orientar os meninos da rádio escolar. Porque Tá são ótimo. protagonistas, é um clube, né, estudantil. Eles são protagonistas, eles que idealizaram e fazem acontecer. Não é à toa que a história do rádio no Brasil vai para mais de 100 anos. A Voz do Brasil, ela tem 86 anos de existência. Está no Guinness Book. Nasceu quase com rádio, né? Né? Guinness Book, né? Como o programa mais antigo do Brasil. Enfim, Manuel, sua tarefa agora é de finalizar. Não, porque a Luísa não se despediu. Ai, A me Luísa ia perdoa. passar em branco. Me perdoa, De jeito nenhum, né, Luísa? Luísa, você riu quando eu falei. Professor, posso tirar a foto do quadro? Você tirava a foto do quadro também, Luísa? De vez em quando, não era? Só um pouco. Só um pouquinho. Luísa, brincadeiras à parte, vai se despedir aí do nosso público, tá? Ai, foi um prazer vir aqui. Eu gostei bastante. Despedir, eu não sei me despedir direito. É só dizer tchau, gente, obrigado! Não isso, faz né? mal, também não sei. Luísa é Despedidas- articuladora de um clube estudantil. Qual é o clube? Fala aí, Luísa, um pouquinho pra gente. Eu já fui articuladora de um clube de teatro de fantoche. Só que aí, esse ano, eu não, o ano passado, quer dizer, eu não pude mais porque eu entrei no Ser Jovem. Uhum. Aí eu vou terminar esse ano ainda. Fala do seu jovem. Fala aí, o que é o Ser Ser Jovem? Jovem é o curso de informática que fica... Informática básica, é isso? Bacana. Que vem o curso do Windows, Google. ainda é aquele Windows, Word, Excel, mudou Não, totalmente. não. Do Google. No Google, meu. Eu sou As fora da ferramentas geração Google Z. for Ferramentas Education. Google. É. E eles foram pensados justamente porque o menino fazia uso, mas quando ia para fazer um trabalho, uma coisa, eles não sabiam. É da AWS e do Google, é duas. AWS, eu acho que é a mesma empresa que hospeda a Amazon. Isso, é né? isso. A essa mesmo. Amazon, né? Enfim. Olha, eu tô por dentro. de É algumas sim, coisas. é a escola da região. Parabéns. Não é só você, o Hércules, que é o chat GPT desse programa. Brincadeiras. Joaquim, valeu, acabou-se. Mais um programa. Marquinhos, tchau. Valeu, Marquinhos. Duína, Luiz, obrigadão por vocês participarem com a A gente. gente termina, tá? sempre acha que podia ter falado mais, né? Mas calma aí que você ainda tá no programa. Deixa eu encerrar. Os créditos não subiram. Os créditos não subiram na tela ainda, não. Gente, acabou assim. Obrigado pela audiência, pela sua companhia. Beijo, abraço forte. Nos conecta aí via multiplataforma, aonde você desejar, porque próxima semana tem mais um podcast no ar. Ó, que legal, rimou. Tchau.